Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, abrindo a nossa escola bíblica, a qual você vai estar assistindo aí, junto com a sua família, na sua casa, certo? Como todos já sabem, sempre no último domingo do mês é culto de missões. Já começando a falar de missões desde logo cedo, né? E nós sabemos que é um momento um pouco difícil para cada um de nós que gostamos realmente de estar próximos um do outro, mas nós sabemos que, em meio a tudo isso, sabemos que a saudade, né, a gente está tendo como a gente matar um pouquinho a saudade, né? Muitos irmãos têm orado aí através do Instagram, muitos irmãos têm falado uns com os outros através do WhatsApp. E glória a Deus que nós temos essas ferramentas para que nós possamos, estamos separados, mas estamos juntos. E principalmente mais unidos ainda em Cristo. Amém? Que nós possamos estar nessa manhã, neste dia, louvando ao Senhor Jesus por todos os feitos, né, para com os seus filhos. Sabemos que existe um povo hoje que está desesperado, mas nós, como povo de Deus, devemos manter a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente em Deus, sabendo que Ele cuida de cada um de nós. Amém? Eu gostaria de estar abrindo essa escola bíblica com um versículo que se encontra lá na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 7, que vai estar dizendo assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Nós acabamos de ver aqui na carta aos Filipenses algumas palavras de Paulo. Paulo vai estar falando a alguns irmãos que estavam em uma situação de algum tipo de estresse, uma situação de algum tipo de ansiedade, de algum tipo de preocupação. E o que ele está falando aqui é que o Deus de paz, Ele guardará os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Né? Se nós estivermos guardando na nossa mente, se nós estivermos buscando tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, né? Se nós estivermos preenchendo a nossa mente com tudo isso, a paz do Senhor estará em nós. E o que é a paz de Deus? A paz de Deus, ela é tudo que nós precisamos. A paz de Deus, ela é tudo que o mundo precisa. A paz de Deus, ela é tudo que a humanidade precisa. É muito bom a gente saber que nós temos um Deus, temos um Pai que cuida de cada um de nós. Muitas das vezes a gente quer se desesperar com algo, com alguma notícia, com alguma situação, mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus, nós sentimos uma paz. E nós sabemos que essa paz, ela só pode vir de Deus. Né? Então, quem tem paz, tem Deus. E se por acaso algum irmão se encontra precisando de uma paz interior, se existe alguma família que está aí desesperada, que nesse momento você possa estar chamando o Senhor, clamando pelo Senhor, porque Ele tem a paz. E o Senhor, quando nós sentimos que o Senhor, Ele é a nossa paz, nós identificamos que o Senhor, Ele é suficiente, Ele é poderoso e Ele é o nosso único Salvador. O nosso único Salvador. Nós podemos encontrar a paz nesse Deus que Ele é suficiente e sem Ele nós não somos nada. Podemos encontrar a paz nesse Deus que Ele é totalmente poderoso. Deus, Ele é poderoso. E nós podemos encontrar a paz nesse Deus que nos salvou de todos os nossos pecados. E é por isso que hoje nós temos acesso a Deus, porque Ele nos salvou. Amém? Eu gostaria de, nessa manhã, estarmos orando pela nossa nação,
por tudo que está acontecendo, e não somente está orando pela nossa nação, mas também pelos nossos missionários, os missionários da Igreja do Nazareno e os missionários de outras denominações que estão longe de suas famílias, sem poder voltar, ou estão longe porque tem um período a cumprir e não podem voltar agora. Eu estava vendo um testemunho de um dos missionários da Igreja do Nazareno, pastor Márcio, que ele está nas Filipinas. Ele teve um susto porque ele achou que estava doente com esse novo vírus, mas glória a Deus ele não está. Mas ele disse que lá está uma situação assim realmente bastante difícil, de filas e filas em supermercados, e ele tem criança e só pode entrar 27 pessoas por dia nos mercados de lá, porque não tem tantas mercadorias e só pode levar uma quantidade de alimentos. E aquilo chamou muito a minha atenção, o testemunho dele. E eu gostaria de estar chamando a igreja para que a gente pudesse estar orando, não só pelo missionário Márcio, né, isso que a gente está sabendo a respeito dele, mas por tantos outros missionários que têm vivido coisas que a gente nem sabe, que nem chegou até nós. Amém? Vamos estar orando pela nossa nação e pelos nossos missionários. Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela tua presença neste lugar, pela tua presença em cada lar. Queremos louvar o teu santo nome porque tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E porque, Senhor, pode passar tempos e tempos, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo poderoso e o Senhor é a nossa única salvação e somente no Senhor nós encontramos paz. Oramos a Ti, Senhor, pela nossa nação, por tudo isso que tem acontecido, que as pessoas possam se aproximar mais do Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelos missionários, pelo missionário Márcio, Senhor, pelas dificuldades que ele tem enfrentado. Abençoa ele, Senhor, e a sua família e os protege. Não só por ele, mas por tantos outros missionários, ó Pai, que se encontram nesse momento, passando por situações bastante difíceis. Sabemos que o Senhor é um Pai bem presente. Sabemos que o Senhor cuida. Sabemos que o Senhor é o consolo. E nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã por isso. E mais uma vez, nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor que todos os dias da nossa vida nós possamos estar louvando o teu santo nome, podemos estar nos reunindo com as nossas famílias, ó Pai, seja como for, seja pessoalmente, seja através de um vídeo, através de um áudio, mas que nós possamos estar transmitindo a tua mensagem de paz. Essa é a nossa oração, desde já nós louvamos por tudo. Amém. Vamos agora estar louvando ao Senhor, amém? Aleluias. Mais um dia maravilhoso que o Senhor criou, e mais uma escola dominical, nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Senhor nosso Deus. Nós temos buscado da palavra de Deus porque sabemos que ela edifica a nossa vida. Por isso nós dizemos assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 11 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Por isso diga: a tua palavra escondi, guardada no meu coração,
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Aleluias. Deus é um Deus que verdadeiramente Ele não esquece de nós em nenhum momento de nossas vidas. Ele está sempre presente. Por isso, nós agradecemos e louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Por isso, liga. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não todo mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pertencemos ao Senhor. Por isso eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não todo mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer, diga, a honra e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluias. E como nós sempre estamos na escola dominical para aprender do Senhor, gostamos de cantar da palavra de Deus. E vamos cantar o Salmo 48. Aprender cantando. Que nos diz assim: grande é o Senhor e muito de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga assim para o Senhor: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és, Senhor, soberano, altíssimo, tremendo, exaltado acima de terra e céu, acima de todas as coisas. Queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos a escola bíblica. E hoje nós estamos vivendo um momento difícil com essa pandemia aí que nos assola, do coronavírus, né, o Covid-19. Mas louvado seja Deus por essa ferramenta que tem sido muito útil para as nossas vidas, de comunicação, até mesmo de comunhão, porque não é uma tela de celular, não é uma tela de televisão que vai separar o povo de Deus, que vai separar o povo de Deus. Portanto, nós louvamos a Deus por termos esse recurso e podermos, através desse recurso, chegar até a sua casa, entrar em sua casa e falarmos um pouco de Deus, estudarmos um pouco de Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem aí as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Os demais companheiros de prisão escutavam. Somente esse versículo, nós iremos discorrer um pouco sobre esse texto, sobre a segunda viagem missionária de Paulo, aonde ele levou consigo a Timóteo, o nosso irmão Timóteo, amado Timóteo, para fazer essa viagem missionária. Amém? Vamos orar essa manhã. Querido Deus, nós te louvamos, Pai querido, por mais esse dia que o Senhor, ó Deus amado, nos proporciona, Senhor Deus, por mais um momento, ó Deus querido, de aprendizado, Senhor,
por mais um momento, Deus, de comunhão, Pai querido, ó Deus amado, de estudo da Tua palavra, Senhor. Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor da glória, Pai, estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Que nós possamos a cada dia, meu Deus, Pai querido, te buscar, Senhor amado, Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor, não permitindo, ó Deus querido, que nada, que nenhuma situação, Deus amado, possa nos parar, ó Deus, possa nos fazer, ó Deus querido, Pai, a parar, Senhor, e deixar de anunciar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, essa é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui diante de um texto onde nos traz um relato da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que levou junto com ele a Timóteo. É sabido que quando nós pegamos esse texto e começamos a ler, nós percebemos aqui, assim como o pastor André ele falou em uma das suas mensagens, que houve uma divisão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar consigo a Marcos, conhecido como João Marcos. Porém, Paulo não aceitou, porque na primeira viagem ele não estava junto. Houve essa discórdia entre eles dois, mas nós também sabemos que por meio desse desencontro de ideias, no campus das ideias, de pensamento, também foi levantado 2 equipes para essa segunda viagem missionária. 2 equipes, uma com Barnabé e Marcos e a outra com Paulo e Timóteo. E isso, de certa forma, isso foi bom. Foi bom, porque quem ganhou com isso foi as nações, foi o mundo que ganhou com isso. Porque agora são 2 grupos missionários, fazendo a vontade de Deus, levando o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem. Mas nós vamos nos deter nesta manhã, nessa viagem de Paulo, aonde ele queria ir para a Ásia, e por intervenção do Espírito Santo de Deus, Paulo ele foi enviado para a Europa. E chegando na Europa, desembarcou em Filipos. E ali em Filipos, Paulo começou a sua segunda viagem missionária. Começou a pregar a palavra do Senhor. Começou a evangelizar, começou a expandir o evangelho naquele lugar, em Filipos. Ele começou a fazer a exposição do evangelho. E quantas pessoas receberam esse evangelho? Quantas pessoas aceitaram esse evangelho? Então, nós vamos discorrer dentro desse assunto, tendo como tema o evangelho que liberta e transforma. O evangelho que liberta e transforma. Esse é o tema do nosso estudo nesta manhã. Que nós possamos prestar atenção nessa palavra, que nós possamos parar um pouco para estudar sobre esse segundo avanço do nosso irmão Paulo. Quando nós olhamos esse texto, capítulo 16, nós vamos perceber que houve algumas coisas importantes para o crescimento da igreja, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Houve algumas coisas importantes. E nós vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre isso. Quando nós começamos a analisar, nós vamos perceber aqui, a partir do versículo 11, quando Paulo chega em Filipos, ele se estabelece em Filipos, e aí ele começa a anunciar a palavra, e ele encontra um grupo de mulheres orando. E entre essas mulheres se encontra uma mulher chamada Lídia. Essa mulher que era religiosa, essa mulher que gostava de orar, uma mulher que buscava a Deus, da forma que ela entendia estar certa. Ela tem um encontro com Paulo, ela tem um encontro com esse missionário, com esse grande homem de Deus, Paulo e Timóteo. E aí eles começam
a falar de Jesus para aquelas mulheres, a pregar sobre Jesus para aquelas mulheres. E aí, aquelas mulheres começam a ouvir sobre Jesus. E aí Lídia, ela abre o seu coração para que o evangelho entre em sua vida. E aí nós vamos perceber que Lídia, ela realmente teve um encontro com o Senhor por meio da vida de Paulo. E esse encontro fez com que ela refletisse. As palavras que Paulo pregou para ela fez com que ela refletisse. E aí ela se converteu ao evangelho. Ela se converteu ao Senhor. Ela entregou a vida dela para o Senhor. E aí ela, diz a Bíblia, que ela e sua casa foram transformadas. Ela e sua casa foram libertas pelo evangelho, da religiosidade. Foram batizadas. E começaram uma nova vida. Uma outra história que Paulo narra aqui nesse texto é sobre uma jovem adivinhadora, que vai falar a partir do versículo 16. Uma jovem que era escrava do pecado, uma jovem que era escrava dos demônios, uma jovem que era escrava dos seus senhores. E que trazia muitas rendas, muitos lucros para esses senhores. Porém, essa jovem, ao se encontrar com esse homem de Deus, Paulo, ela começa a exaltar Paulo, começa a exaltar a Timóteo e dizer: olha, esse aí é o homem de Deus, esse aí verdadeiramente é o homem de Deus. Mas quando nós analisamos essa palavra, nós vamos entender que aquela mulher, cheia de demônios, ela estava com um pensamento não favorável ao evangelho, não favorável em que as pessoas parassem para ouvir e que de fato aquele homem fosse o homem de Deus, mas era como se ela estivesse criticando, ironizando aquele homem de Deus. E aí Paulo olha para trás e diz: em nome de Jesus, deixa esta mulher. Ele ordena aquele espírito, aqueles demônios, que deixe o corpo daquela mulher. E naquele momento aquela mulher, ela tem um encontro com o Senhor e também é transformada. Aquela jovem é transformada pelo evangelho que liberta e transforma. Também ela teve esse encontro com o Senhor Jesus. E quando nós chegamos pelo fato de que Paulo, ele pregou para aquela mulher, para aquela jovem, e aquela jovem ela foi salva pelo Senhor, foi liberta daquele espírito imundo. Os senhores daquelas mulheres, daquela jovem, começa a questionar a Paulo e começa a colocar as pessoas contra Paulo. Ora, Paulo agora havia expulsado aquele demônio daquela mulher que dava lucro para seus senhores. Então era natural que eles fossem contra ao que Paulo pregava, fossem contra as atitudes de Paulo. E aí, Paulo ele é levado até o Sinédrio. Ele é preso. Paulo é preso. Paulo, ele foi preso porque pregava o evangelho. Agora está entre grades porque pregava o evangelho. Eu quero lembrar você que não era somente Paulo e Timóteo que estava nessa viagem anunciando o evangelho, mas também Silas acompanhava Paulo. E eles foram presos. Diz a Bíblia que Paulo e Silas foram presos. E por meio dessa cadeia, por meio dessa prisão, mas uma outra pessoa é alcançado pelo poder transformador do evangelho, que é o carcereiro. E quando nós começamos aqui, olhamos para esse texto, que começa do versículo 19, na prisão de Paulo e Silas, e chega ao versículo 27, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles
começaram a louvar a Deus, começaram a adorar a Deus. Eu posso até, lendo aqui as Escrituras, interpretar que Paulo e Silas, eles fizeram um culto dentro da prisão. Eles fizeram um momento de louvor a Deus, fizeram um momento de oração, fizeram um momento de palavra, conversando com Silas, falando do amor de Deus. E aí, os companheiros, como disse o versículo 25, começaram a acompanhar toda aquela situação de Paulo e Silas, de adoração a Deus, de louvor a Deus, de pregação, de palavra. E eles ficaram ouvindo, pararam e ouviram. E ouviram. E aí, de repente, acontece um terremoto. E a Bíblia diz que as cadeias de Paulo e Silas foram quebradas. A Bíblia diz que eles foram soltos. E o carcereiro que ficou encarregado de tomar conta de Paulo e de Silas, ele acordou assustado com esse terremoto. E ele imaginou que os prisioneiros tivessem fugido. E aí, o carcereiro, ele diz, versículo 27, despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro ia tirar a sua vida. O carcereiro ia se suicidar. Porque ele achava que aqueles prisioneiros tinham fugido. Mas Paulo brada em alta voz: não faça isso. Não tire a sua vida. Nós estamos todos aqui. Percebamos que a prisão de Paulo e Silas contribuiu também para a evangelização desse carcereiro. E eu quero me deter justamente, dar uma ênfase maior justamente a essa terceira pessoa. Foram 3 personagens que nós podemos perceber aqui, que foram transformados pelo Evangelho, pela palavra. 3, Lídia, a jovem possessa e o carcereiro. Nós vamos nos deter alguns minutos, dar uma ênfase maior ao carcereiro. Vamos estudar um pouco sobre ele. Então ele tentou suicidar-se por conta de que ele pensava que os prisioneiros tinham fugido. Mas aí Deus colocou a sua mão sobre a vida desse carcereiro, através da vida de Paulo. Paulo disse: não faça isso, nós estamos aqui. E diz a Bíblia que o carcereiro, ao entrar trêmulo, com medo, se ajoelha aos pés de Paulo e pergunta: como eu posso ser salvo? Como eu posso ser salvo? Eu quero ser salvo. Eu quero servir a esse Deus que vocês servem. Eu quero louvar e adorar a esse Deus que vocês louvam e adoram. Como eu posso fazer isso? E aí, 3 grandes acontecimentos ocorrem nesse momento, onde Paulo ele começa a falar de Jesus para aquele homem, para aquele carcereiro. E um dos acontecimentos é um milagre físico. É um milagre físico. Que é justamente quando houve o terremoto e as cadeias de Paulo e de Silas foram destruídas. Foram destruídas. Aconteceu esse primeiro acontecimento, um milagre físico. Mas por que aconteceu esse milagre físico? Por que aconteceu esse milagre físico? Se nós formos prestar atenção, nós vamos ver
O motivo desse milagre ter acontecido foi por causa das orações de Paulo e Silas. Da adoração de Paulo e Silas. Dos louvores que Paulo e Silas, eles entoavam ao Senhor. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas que nos acontecem, em meio às adversidades que nos acontecem, nós temos que ter uma atitude. E a atitude é orar. A atitude é louvar a Deus. A atitude é adorar ao Senhor. Essas foram as atitudes de Paulo e Silas. Eles adoraram a Deus. Eles começaram a engrandecer a Deus, a bendizer o nome do Senhor, porque eles estavam presos naquele lugar, mas também eles adoraram a Deus, porque fisicamente eles estavam presos, mas a sua boca não estava presa. A sua boca estava livre para adorar a Deus, estava livre para louvar a Deus, estava livre para anunciar o Evangelho. Em tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós devemos entender que nada pode nos parar, que nada pode nos deter. Podemos estar presos a 4 paredes, podemos até estar em quarentena, mas a nossa boca, ela não pode, não deve parar. Não pode e não deve parar. Temos que aproveitar as oportunidades, seja elas como forem, seja elas como acontecem em nossas vidas, mas temos que aproveitar a oportunidade. Não devemos calar, não devemos parar a nossa boca, não devemos tapar as nossas bocas. Temos vivido experiências marcantes aonde eu moro, no residencial onde eu moro, Dona Lindu 1. E todas as noites nós temos parado 5 minutos, temos ido para as janelas e temos adorado a Deus, temos cantado ao Senhor, louvado ao Senhor. E Deus, Ele tem falado às famílias daquele condomínio, através desses 5 minutos. Deus tem me levado a falar do seu amor, a falar das suas maravilhas. E assim eu tenho feito. E vidas têm ouvido o Evangelho, mesmo eu estando em quarentena, mesmo eu estando em 4 paredes. Eu não me permito que a minha boca se feche. Eu não paro a minha boca. Eu não permito. Então vocês também não devem permitir. Ore ao Senhor. Clame a Deus. Assim como Paulo e Silas fez. Abra a sua boca e exalta ao Senhor. Adore Ele, porque Ele é digno. Em meio a qualquer situação, pregue a palavra dEle, porque pessoas irão ouvir. Pessoas irão entender. Pessoas irão abrir os seus corações para que o Evangelho entre, para que Jesus Cristo entre, para que a palavra de Deus entre e haja uma transformação na vida dessas pessoas. Então, primeiro, um milagre físico. Esse milagre físico trouxe a libertação física de Paulo e Silas. Mas também levou Paulo a pregar, a anunciar o Evangelho. Então, que nós possamos anunciar o Evangelho nesse momento no qual nós estamos vivendo. Segundo, o milagre do reconhecimento. Houve um milagre do reconhecimento. Como assim, Francinaldo? No versículo 27 a 29. Diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal,
que todos aqui estamos. 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Reconhecimento da glória de Deus, reconhecimento do poder do Senhor. Aquele carcereiro, ele reconheceu a glória do Senhor naquele lugar. E ele se prostra diante dos pés de Paulo e Silas, reconhecendo que ele não é nada, reconhecendo que ele não é ninguém, e enfatizando com a sua atitude de se prostrar que Deus é tudo. E era justamente esse Deus que Paulo estava falando para aquelas pessoas naquela cidade. Era justamente desse Deus que lhe propôs a salvação, que Paulo estava falando naquela cidade. E o carcereiro, ele foi alcançado. Ele foi alcançado pelo Senhor. Ele reconheceu a autoridade de Deus. Ele reconheceu a autoridade de Paulo e de Silas. Ele reconheceu que Paulo e Silas, eles eram homens de Deus. E por isso ele se prostrou diante deles e perguntou como ele poderia ser salvo. Nós devemos reconhecer a nossa pequenez. Nós devemos reconhecer que somos frágeis diante da glória de Deus. E devemos reconhecer a glória de Deus em nossas vidas. O poder de Deus em nossas vidas. Devemos reconhecer que tudo acontece por causa da vontade permissiva de Deus. Nada acontece por acaso. Nós vimos aqui que a intenção de Paulo não era ir para a Europa, era ir para a Ásia. A intenção de Paulo não era fazer missões na Europa, era fazer na Ásia. Só que o pensamento de Deus é diferente do nosso. A intenção de Deus é diferente da nossa. E aí, Deus envia Paulo até a Europa. Porque lá na Europa, lá em Filipos, existe uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Uma mulher que era bem estruturada, mas precisava conhecer o verdadeiro Deus. Lá em Filipos existia uma jovem adivinhadora, que trazia lucros para os seus senhores, possessa de demônios, não tinha paz, que precisava ter um encontro com Deus. Lá em Filipos existia um carcereiro, que era carrasco, que prendia, que batia, que espancava os prisioneiros. Também que não tinha paz, mas precisava de ter um encontro com o Senhor. Por isso Paulo foi enviado até lá. Paulo e Silas foram enviados até lá, porque havia naquele local pessoas que precisavam de Deus. Pessoas que precisavam de Deus. Então, segundo acontecimento, o milagre do reconhecimento. Aquele homem reconheceu, aquele carcereiro reconheceu a autoridade de Paulo e Silas. A autoridade de Deus. E que precisava conhecer esse Deus. E aí nós entramos no terceiro ponto. Um milagre da salvação. Um milagre da salvação. E nós vimos isso acontecer quando aquele carcereiro, quando aquela mulher vendedora de púrpura, quando aquela jovem que estava cheia de demônios, entrega as suas vidas para o Senhor. Por causa da ministração do Evangelho. Por causa da direção de Deus. Por causa do envio daqueles homens até aquela cidade.
Como falei, muitas das vezes nós pensamos algo, nós projetamos algo, nós articulamos algo, nós objetamos algo, mas Deus é que dá a devida direção. Que nós possamos sempre estar na direção de Deus e não na nossa direção. Que nós possamos estar sempre na dispensação do Espírito Santo de Deus e não na nossa dispensação. Que nós possamos sempre estarmos dependentes do Senhor e não na nossa dependência. Por isso, Paulo e Silas tiveram êxito na sua segunda viagem missionária. E tantos outros irmãos, tantos outros missionários tiveram êxito nas suas missões, porque eles estavam na dependência do Espírito Santo de Deus e não na sua própria dependência. E aí nós vemos o milagre da conversão, da salvação desses três personagens. E que esse milagre não foi somente nessas três pessoas distintas aqui: Lídia, a jovem e o carcereiro. Mas esse milagre aconteceu na família de cada uma delas. A palavra de Deus, o Evangelho, ela é extensiva a todas. Ao estudar sobre esse texto, eu li um estudo do pastor Hernando Dias Lopes, e ele fala que aqui havia 3 raças: judeu, grego e romano. 3. Judeu, grego e romano. 3 raças. 3 nações estavam juntas aqui. 3 nações começaram a ouvir o Evangelho através de Paulo e Silas. Lídia, que era uma judia religiosa. A jovem possessa, que era grega, mas estava na cidade de Filipos. E o carcereiro, que era romano. 3 raças aqui ouviram o Evangelho. E através deles, outras nações também conheceram o Evangelho. Porque o Evangelho começou a se expandir. O Evangelho começou a chegar a outras nações. A salvação de Deus começou a chegar em outras vidas, em outras famílias. Porque eles acreditaram na salvação. Então, 3 grandes acontecimentos, queridos, acontecem aqui nesse texto. 3 grandes acontecimentos. O milagre físico, o milagre da reconciliação, o milagre da salvação. E diz que todos eles, o milagre da salvação, que acompanhou não somente ao carcereiro, mas a Lídia e a jovem possessa. E diz que todos eles foram batizados, foram salvos, foram libertos, foram tratados. Todos eles. O carcereiro, ele se alegrou com a sua salvação. Ele se alegrou pela vida de Paulo, pela vida de Silas. Ele se alegrou e proporcionou um momento de comunhão em sua casa. E eles ceiaram, eles comeram, eles se alimentaram. Queridos, o que nós devemos entender é que em meio a qualquer situação, seja a mais difícil possível, não devemos parar diante dele, diante de qualquer situação.
devemos parar. Não devemos calar a nossa boca. Que nós possamos aprender com esses homens de Deus. Que ainda que nós sejamos presos, estejamos em quarentena, a nossa boca nunca, jamais deve se calar. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus amado, Pai, por esse estudo da Tua Palavra, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, Pai amado, porque o Senhor falou aos nossos corações. Deus querido, que o Senhor nos faça compreender a cada dia, Deus, que não é as situações, não é as adversidades, não é as prisões, ó Deus amado, não é as quarentenas da vida, Senhor, que vai parar, que vai calar as nossas bocas, ó Deus. A Tua palavra, ela não deve ser parada. O Evangelho, ele não pode ser impedido. Não tem como impedir a propagação do Teu Evangelho, Senhor. Não temos, ó Deus amado, como deixar de falar o que vimos e ouvimos, o que vivemos. Não temos. Porque a Tua palavra é poder. Deus, muito obrigado, Deus, nesta manhã, Senhor, pela Tua palavra, pelo estudo que nós fizemos nesta manhã, Pai. Deus, que o Senhor possa alimentar a Tua igreja, Deus, através desta palavra, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer a Tua igreja refletir, Pai, através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.